Meus queridos amigos, semana 12, domingaço, cara, cheio de zebra, cheio de jogos inesperados. Depois do sábado de college football, eu imaginei que o fim de semana estava para a bandidagem. E foi isso que aconteceu. Jogos incríveis, mas como sempre os Chiefs chegaram perto da derrota e ganharam, né? Vamos falar sobre tudo isso no domingão de semana 12, em 10 minutos, ou um pouco mais, ou um pouco menos depois da vinheta. Bora! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com os bicampeões, que agora estão 10-1. Os Chiefs vencem os Panthers 30-27. Quase que os Panthers fazem a maior zebra da temporada. 8 das 10 vitórias que os Chiefs têm na temporada vieram em jogos de uma posse. Isso é muito importante. É perigoso? É perigoso, porque isso nos playoffs, uma queda já era. Mas são os Chiefs, então eu acho que tem um pouquinho de crédito, né? Noah Gray, 2 touchdowns pela segunda semana seguida, e Bryce Young segue jogando bola, liderando o empate quando estava 11 pontos atrás. Mas foram muitas campanhas que terminaram em field goals, vitória dos Chiefs e uma vitória importante. Vikings e Bears, um jogo que exibimos na Rede TV e que foi pra prorrogação. Cairo Santos veio de um jogo contra os Packers em que um field goal bloqueado impediu os Bears de ganharem um jogo, e no primeiro field goal dele ele é bloqueado de novo, mas se redime tendo 2 field goals certos depois e um onside kick bem feito e recuperado pelos Bears. O problema é que esse é o Bears de 2024. Consegue milagres, consegue sair de jogos em que também perdiam por 11 pontos, só que aí ganham na moeda pra ter a primeira posse na prorrogação, e aí é sec numa jogada, falta em outra, devolve a bola e perde o jogo. É bizarro. Parece que tem que mover montanhas pra fazer o impossível. E pra fazer teoricamente o mais fácil, sofre demais. Então, Jordan Addison jogou muito, os Vikings seguem tendo problemas, mas estão 9-2. Uma zebra. Uma primeira dessas todas que vamos falar hoje, Titans ganhando dos Texans. Cara, eu tô perdendo a confiança no Texans, porque tá difícil. CJ Stroud com mais 2 interceptações e a terceira derrota nos últimos 4 jogos. São 5 interceptações que ele teve em 15 jogos como titular ano passado. São 12 em 9 jogos desse ano. Então isso preocupa. Ah, Golim, mas a linha ofensiva, mas os recebedores, mas o Joe Mixon, mas a defesa, tudo bem. Eu preciso que ele se imponha, porque ele é um cara incrível. Pra mim é muito claro o famoso sophomore slump, o segundo ano abaixo. Isso tá acontecendo com o CJ Stroud. Ainda acho um excelente jogador. Os Titans jogando muito bem, Will Levis jogando muito bem, apesar da pressão. Teve o passe de 70 jardas para touchdown do Okonkwo. Tony Pollard jogando muito bem. E aí, na oportunidade dos Texans empatarem o jogo, o Fairbairn erra um field goal de 28 jardas e aí um safety para matar a partida. Jogo de divisão, eu sei, mas mais uma derrota pro Texans. Lions e Colts. Às vezes os Lions ganham de um jeito fácil, 52 pontos. Às vezes eles ganham na dificuldade. E às vezes eles fazem o jogo protocolar dos anos 50, de correr com a bola. E foi isso que aconteceu. 2 touchdowns pro Jahmyr Gibbs, 1 touchdown do David Montgomery, nenhum touchdown aéreo. E os Colts, nenhum touchdown, porque a defesa também tá jogando muita bola. Então, pra mim, os Lions estão uma prateleira acima do resto da NFL nesse momento. É um time maduro e que ganha de qualquer forma. É o primeiro 10-1 da história da franquia desde 34, a primeira vez que eles jogaram na NFL, na verdade, 90 anos atrás. Anthony Richardson preocupa, volta a fazer um jogo ruim, não conseguem fechar campanhas e algumas lesões dos Lions que vale a pena a gente ficar de olho. Mas 24-6, os Lions estão 10-1, os Colts estão 5-7 nesse momento. Os Dolphins venceram os Patriots. Aí não é novidade, Tua Tagovailoa 7-0 contra os Patriots, nunca perdeu para a equipe de New England, desde a época Brady, tá? Só que a gente precisa falar sobre esse Dolphins, que tem sido o que a gente queria ver do Bengals, que mesmo com o começo ruim, Tua concussão e tudo mais, tá ganhando e tá ganhando bem. Eu sei que ganhou de times como Raiders e Patriots, eu preciso ver contra times melhores, mas eu tô gostando muito, cara. Desde a concussão, Tua tem 11 touchdowns, 1 interceptação, um jogo quase perfeito contra os Patriots, e é aquele negócio, os Dolphins não podem errar, mas estão buscando essa última vaguinha de playoffs, que nesse momento é do Broncos 7-5, a gente já vai falar sobre isso. Então, na AFC vai ser difícil, eles vão ter que contar com o escorregão de outros times, mas nesse jogo tava 31-0, o Patriots tá péssimo e ainda indisciplinado com faltas. Então,
Mais uma semana que eu falo. Patriots é um time inteiro ruim, mas Drake May, apesar dos erros, continua tendo uma big play espetacular por jogo e essa foi um touchdown numa 4ª para 15. E é isso. Os Bucks bateram os Giants 37, não atropelo, simples assim. Depois de uma sequência de 4 derrotas, né, contra Ravens, Chiefs, Niners, jogos muito difíceis, os Bucks agora finalmente ganham em 4 touchdowns corridos, um de cada jogador. Bucky Irving, o Rashad White, o próprio Baker Mayfield, que ainda ele é um carisma em pessoa, né? E do Sean Tucker também. Então, Tommy DeVito absolutamente nada no primeiro jogo depois da saída de Daniel Jones oficialmente liberado pelo New York Giants. Malik Nabers falou, cara, o problema não é o quarterback, o time inteiro é uma tristeza. Jogou esse shade aí. O wide receiver é assim, né? A personalidade do wide receiver é sempre assim. O jogo tava 30-0, os Giants fizeram um touchdown com Singletary, mas um amasso dos Buccaneers 5-6, que ainda buscam playoffs. Cowboys contra Commanders, mais uma zebra. Os Cowboys vencem e o Commanders me preocupa tanto quanto o Texans, cara. Só que talvez um pouco mais, porque mais uma derrota, né? É um Commanders que estava muito forte, agora já vai se afastando bastante da liderança da divisão e agora playoffs começa a ficar perigoso, e isso é tenso. O Cowboys 4-7 é óbvio que ainda busca playoffs, mas a gente sabe que é um time disfuncional. Só que a gente tem que falar de Cooper Rush jogando muita bola, e foi um jogo que não passaria no bafômetro também, né? Completamente insano. Os Commanders fazem um touchdown de 86 jardas espetacular pro McLaurin, é só o extra point pra empatar, e o Seibert erra o extra point. Aí tem touchdown de retorno de 99 jardas do Cavonte Turpin. Quando os Commanders fazem o onside kick, ao invés de o onside kick só dar errado, ele é retornado para touchdown. Então, foi um jogo completamente maluco. Cooper Rush jogou muita bola e é um jogo que estava 10-9 até o quarto período. Foram 41 pontos só no quarto período. 31 desses só nos últimos 4 minutos. Uma loucura, vitória muito interessante dos Cowboys, que, cara, ainda estão vivos, mas eu não confio, né? Faixa das 6 da tarde com 3 jogos. Primeiro Broncos e Raiders, vitória dos Broncos 29-19, em mais um bom jogo do Bo Nix. Bate recorde de touchdowns passados por um calouro na história do Denver Broncos. Cortland Sutton jogando muito bem. E o Raiders adoram dar trabalho, mas perdem a 7ª seguida. E Gardner Minshew quebrou o collarbone, a clavícula. Está fora da temporada. Ou seja, tem como essa temporada do Raiders ficar pior? Parece que não. 9 field goals bem-sucedidos em todo o jogo. O Raiders é um time completamente descartado nesse momento. E os Broncos, 7-5, estão jogando muito bem e devem ir para playoffs. Os Packers amassaram os 49ers. Pô, Golinho, mas os Niners estavam sem o Bolsa, sem o Trent Williams, sem o Brock Purdy, Christian McCaffrey não tá jogando bem, Deebo Samuel não tá jogando bem, putz, eu sei. Mas é um time 5-6, é um time que tá cada vez mais longe dos playoffs e em queda. Então, um time que foi para a Super Bowl, que é o 49ers, tá desse jeito, é muito triste. Enquanto isso, os Packers estão amassando num jogo em que Josh Jacobs teve 3 touchdowns corridos. E olha essa estatística, foi a primeira vez em 55 jogos, voltando lá para 2021 de temporada regular em que alguém bate 100 jardas corridas contra os Niners. É absurdo e fala muito de como tá esses Niners. Tava 17-0 o jogo quando os Niners tinham apenas 6 jogadas ofensivas, porque claro, né? Brandon Allen não é o cara, isso a gente sabe. O que me preocupa é caras como Rick Pearsall, que teve um jogo bom 3 semanas atrás, não ter nenhuma recepção nos últimos 2 jogos. Então o Niners tá e os Packers tá só pra cima. Mais uma zebra, a vitória do Seahawks. Eu sei que essa é menos zebra, duelo de divisão, tudo pode acontecer e tudo mais, mas aconteceu. Os Cardinals, que não cediam touchdown há tanto tempo, cederam touchdown. Inclusive uma pick six do Kobe Bryant de 69 jardas, que deu um dos únicos 2 touchdowns da partida. Há 3 semanas os Cardinals não tinham touchdown ofensivo. Sofreram porque a defesa do Seahawks jogou muito bem. 2 sacks e meio do Leonard Williams, que jogou muita bola. E mesmo o Trey McBride tendo talvez o seu melhor jogo da carreira, os Seahawks dominaram. E dormem líderes de divisão com derrota de Rams, Cardinals, óbvio, e dos Niners também. Então essa divisão tá uma loucura absurda. E Jackson Smith-Njigba, cada vez mais wide receiver 1. E isso é muito interessante. O Seahawks é inconsistente, como todos nessa divisão, mas tá ganhando. Por fim, o Sunday Night Football no baile do Saquon Barkley. Lembra aquele jogo algumas semanas atrás que ele quase chegou no melhor desempenho da sua carreira e ele falou, calma, relaxa, isso daí tá tudo bem?
Deus o recompensou. 255 jardas corridas, mais de 300 totais, sendo 2 touchdowns para mais de 70 jardas. É impressionante. A.J. Brown também amassou no jogo, mas foi o jogo do Saquon Barkley. O primeiro tempo bem pouco produtivo, aí no segundo tempo já era, não deu mais nada para os Rams, que, cara, Stafford é bravo, Puka Nacua é brabo, Cooper Kupp é brabo, Kyren Williams e tudo mais, mas a linha ofensiva não ajuda e a defesa cedeu quase 500 jardas, aí não tem jeito. Só deixar o relato aqui de que Brandon Graham se machucou, e provavelmente foi o último jogo da carreira dele num jogaço, então foi uma despedida, eu acho, que foi muito, muito bacana. Vitória dos Eagles, que estão 9-2. É um time top 3 na liga? Eu acho que sim. Hoje à noite, segunda-feira à noite, tem o Harbaugh Bowl. Jim Harbaugh contra John Harbaugh, Ravens contra Chargers, um jogaço. A gente fala sobre tudo isso amanhã, no Terça Touchdown, 1h da tarde. Além da gente ver Playoff Picture, a gente vê divisões, a gente falar sobre o jogo de quinta-feira, esse jogo de segunda, prêmios da rodada e muito mais. Eu te espero. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!